Bem, nada é por acaso, e esse é o nosso tema de hoje. Se estamos aqui, não é por acaso, vocês podem ter certeza disso. Então, tudo que acontece em torno desse mundo não é por acaso. Então, vamos iniciar com as reflexões sobre as questões, para a gente refletir. O acaso existe? Vocês acham que o acaso existe? Alguém acha? A vida, ela é casual. As pessoas entram em nossa vida por acaso? Então, será que as pessoas que a gente convive, principalmente na escola chamada família, a escola do dia a dia, a escola real, onde a gente consegue mostrar o que a gente é, ou um pouco do que a gente é dentro da nossa família. E será que as pessoas que entram na nossa vida, foi por acaso que elas entraram? É por acaso que elas permanecem? Que elas continuam? Ou que elas até partem? Vêm e partem? Então, são sobre essas questões que a gente vai conversar essa noite, tá? Então, primeiro vamos falar sobre o acaso. E para a gente entender ao acaso, eu tenho que trazer alguma coisa vinculada ao Espiritismo. Então, quando eu for falar de acaso, eu tenho que me lembrar primeiramente que eu sou espírita e acredito no Espiritismo. O que o Espiritismo fala? Primeiro, que a fé é inata no ser humano, ou seja, ela é um sentimento natural que precisa, contudo, ser raciocinado. Então, dentro do Espiritismo, a gente tem uma fé raciocinada e temos que entender que nada é por acaso. Não adianta apenas crer, é preciso saber por que se crê e não só crer, eu acredito no Espiritismo, pronto, acabou. Não, tem que saber por que eu acredito no Espiritismo. É nesse sentido que Allan Kardec elaborou a codificação. Observe que junto ao título Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador colocou uma frase bem lapidar, que é: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Quer dizer, nunca aceitar nada sem o crivo da razão. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas, acontecem situações no dia a dia, no cotidiano, que muitas vezes as pessoas esboçam uma reação de apavoro, de susto, até de exagero, enquanto o espírita, ele observa aquilo, ele vê, começa a refletir sobre determinada situação e muitas vezes é até considerado frio. Já teve situações a qual, nossa, você viu o que aconteceu naquele momento? Aí eu vi. Ué, e você não vai se espantar, não vai ficar admirado, não vai falar? Não, porque nada é por acaso. Se tinha que acontecer, aconteceu, e era para acontecer. Não tem como fugir disso. E aí, até você explicar sobre a questão da fé, sobre a questão da racionalidade, já são até temas que já até conversamos bastante aqui, principalmente sobre a fé, principalmente sobre a crença e o raciocínio dentro do Espiritismo. Então, por isso que eu trouxe essa informação do Espiritismo para a gente, tá? E nada acontece por acaso, reforçando isso. Por quê? O que rege as nossas existências ensina o Espiritismo que não é por acaso, mas o livre-arbítrio, uma conquista do ser humano que se desenvolve com a evolução da alma. E por incrível que pareça, eu dei uma saidinha antes de iniciar a reflexão da noite e não foi o acaso, eu estava ali em cima. E quando eu olhei, vem aqui: pensamento
e livre-arbítrio. E o que traz essa mensagem? Não fazia parte da reflexão, mas estou trazendo para vocês, e não é por acaso. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém a não aniquilá-lo. Pois o que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, tudo que acontece em nossas vidas está envolvido, o livre-arbítrio está envolvido diretamente. As nossas escolhas, os nossos caminhos. E de que forma a gente decidiu isso? Quando estamos na erraticidade, ou seja, antes do processo reencarnatório, consiste na escolha do gênero, de existência e de natureza de provas, dois itens fundamentais na chamada programação reencarnatória. Erraticidade, todos vocês conhecem, sabem? Sim? O pessoal que estava na evangelização semana passada sabe porque eu falei, né? Bem, erraticidade é o estado que o espírito se encontra, tá? Depois do desencarne. Então é o estado que ele se encontra, não o lugar que ele se encontra, mas o estado que ele vai se encontrar naquele momento, tá? Então, na erraticidade, no processo reencarnatório dele, que ele vai voltar, ele faz as escolhas dele, porque ele tem o livre-arbítrio. Então ele vai escolher a forma que ele quer vir, a forma de vida que ele vai querer. Ele vai saber o quanto ele já errou e o quanto ele está acertando. Então, isso vai ser o livre-arbítrio dele. O livre-arbítrio exercita-se, porém, de modo diferente quando estamos na erraticidade, conforme eu falei. E quando no plano físico, assunto que Kardec elucida de forma magistral no item 872 do Livro dos Espíritos. Fica uma lição de casa, são 3 páginas, uma questão levou quase 3 páginas para responder. Só que a forma que ele coloca sobre o livre-arbítrio é muito bem explicado, na questão 872 do Livro dos Espíritos. Ele vai colocar muito bem colocado. Se tivesse extraído informações desse livro, daria, eu acho que 2 horas de reflexão aqui. Mas ele explica de forma magistral a questão do livre-arbítrio. E principalmente quando estamos no plano da erraticidade. E reportando-se ao assunto, André Luiz, ele pede que evitemos o uso do vocábulo acaso. Ele pede. Tanto quanto as palavras de sorte e azar, que já conversamos aqui também. Tá? Então, evitar acaso, evitar sorte, evitar azar, isso não existe. Porque tais termos não têm a significação que lhes atribuímos. Não existe. E ele continua. Existe uma frase, né? Depois de uma tempestade, diz o ditado popular, vem a bonança. E André Luiz discorda dessa frase, asseverando: depois da tempestade, aguarde outras. E não é assim no nosso dia a dia? Vem uma turbulência, vem uma tempestade, a gente consegue resolver, daqui a pouco está tudo bem, tudo lindo, tudo em flores, mais outra tempestade, mais um desafio para a gente superar. Só que, em compensação, em vez de afirmar que há males que vêm para bem, podemos dizer que todos os males vêm para o nosso bem. E isso eu até comentei na minha última reflexão sobre a gratidão. Devemos agradecer os males que vêm para a gente também. E olha como ele coloca aqui: podemos dizer que todos os males vêm para o nosso bem. E não é acaso. Retornando para dentro da doutrina espírita, uma coisa bem básica para a gente entender essa questão do acaso.
O que é a doutrina espírita ou espiritismo? O que é? Resumidamente, é um conjunto de princípios e leis revelado pelos espíritos e não por Allan Kardec. Tem gente que fala, mas o que é a doutrina espírita? O que é o espiritismo? O Allan Kardec criou. Não, Allan Kardec ele revelou através dos espíritos superiores, que está tudo constituído na obra dele. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Allan Kardec, o que é o espiritismo? O espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Então, estão começando a entender essa questão do acaso? Por que não existe o acaso? E não é só dentro da doutrina espírita, em todas as situações, em qualquer religião, em qualquer lugar do planeta. Não é acaso, não estamos aqui por acaso. Situações que acontecem em outros países por aí afora, não é por acaso. E a gente tem que entender isso. Os espíritos são criados simples e ignorantes, vocês já estão cansados de ouvir isso, e evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Então ele começa simples e ignorante, vai evoluindo, vai aprendendo, vai evoluindo, vai aprendendo, até chegar a uma perfeição. E o que a gente vê por aí afora hoje? E não são os acasos. Algumas coisas bárbaras, algumas coisas violentas, situações que você fala, meu Deus, como que a pessoa teve condições de fazer isso com o seu próximo? Sem contar as que fazem consigo mesmo, com elas mesmas. É a questão da evolução do espírito. Tem espírito que até hoje já se passou mais de milhões de anos e até agora não conseguiu evoluir. E vem para esse mundo de prova e expiação. E aí, se mata ou mata, desencarna, reencarna, e até... E a gente? Por quantas vezes já não passamos por isso também? E ainda estamos no caminho ainda. Os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Então a sua individualidade do espírito, ele vai preservar desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, e os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias a seu próprio aprimoramento. Continuando. Vivemos em uma sociedade que existe almas nobres, e isso a gente sempre esquece. A gente sempre se lembra das desgraças, e eu não canso de falar isso. E quantas almas nobres a gente tem? Hoje, na hora do almoço, eu tive a felicidade de ver no jornal. Foi na hora do almoço? Foi na hora do almoço. Não foi na hora do almoço. Foi em um lugar que eu tive que ir e estava tendo jornal. E naquele momento, estava apresentando que aqui em Londrina, aqui no lado, uma escola estava ensinando para seus alunos o que era solidariedade. E aí o professor pensou, como que eu vou colocar a solidariedade em prática com esses alunos? Porque falar é fácil, dar aula, falar sobre solidariedade é muito simples, mas em ação, como que eu vou colocar? E aí o professor teve a ideia de fazer o quê? Gente, quem tiver roupa em casa de frio, calçado, tragam para a escola que a gente vai fazer um trabalho sobre solidariedade. Os alunos trouxeram. O que o professor fez? Fez um varal na frente do portão da escola e colocou lá roupa para doações
para quem está passando frio. E tinha gente passando, tinha um senhor catador de papelão que estava sem blusa. E ele falando: nossa, como Deus abençoa. Eu estou pegando uma blusa para mim, estou pegando uma blusa para uma vizinha minha e com as crianças que tem lá, porque a gente estava sem. Então, almas nobres a gente tem, gente, e bastante nesse mundo, né? Em compensação, ainda temos pessoas com instinto bárbaros e primitivos. E que choca muito a nossa sociedade. Muitas vezes a gente generaliza e aí não quer acreditar em ninguém, não quer ter fé em ninguém, fica desconfiando de tudo e de todos. Mas temos pessoas boas também nesse mundo, e bastante. Enquanto uns labutam pelo progresso da sociedade, outros chafurdam na mesquinhez e no egoísmo, criando dificuldades onde passam. Veja bem, tem pessoas que nesse exato momento estão estudando para a evolução da humanidade, para curar uma doença, para salvar vidas, para facilitar o dia a dia das pessoas, de nós seres humanos. E quando tem outros que, um belo exemplo de primitividade, pleno século XXI, e locais totalmente estourados, bombardeados. E temos mente que criam essas bombas para fazer essa destruição. É por acaso? Não, não é por acaso. É natural que toda aparente desordem que convivemos todos nós reencarnados na Terra, porque ainda temos o que aprender uns com os outros. Então, tudo isso, tudo que a gente passa, tudo que a gente vê, tudo que a gente vive, temos que aprender uns com os outros. A destruição está lá do outro lado do mundo, mas a gente sente aqui, e a gente tem que conviver com isso. Tem que entender que isso já vem de muitas e muitas vidas passadas, que as pessoas ainda não conseguiram evoluir, que eu já devo também ter passado por isso, tanto destruindo quanto sentindo a destruição. Deus, ao nos enviar para renascer neste planeta, sabe se ele é o melhor ambiente para o nosso aprendizado. Enquanto houver lições a se aprender aqui estaremos matriculados no processo de renascer e progredir. Na questão 872 que eu acabei de colocar, ele vai estar explicando essa questão da intervenção de Deus, tá? E Deus, causa primária de todas as coisas, a força suprema das consequências. Então, ele vai colocar bem claro porque Deus deixa acontecer essas situações com nós, que vai servir como lição. Enquanto a gente não aprender, a gente vai ter uma bela recuperação dentro desse mundo de prova e expiação. Quando a gente aprender um pouco, começar a se elevar, começar a amar o nosso próximo como a nós mesmos, aí vai ser o momento de a gente ir para outra escola. E assim a gente vai na caminhada. Ninguém sofre por obra do acaso. Nem podemos nos colocar na situação de vítima de uma sociedade em desequilíbrio. E hoje, o vitimismo ele é muito grande. A pessoa está na miséria, é culpa do governo. A pessoa sofre um acidente, é culpa do governo. A pessoa tem algum tipo de problema, sofre uma ameaça, é culpa da criminalidade, é culpa do jornal, é culpa de todo mundo. E isso aí ela vai sendo só vítima. Então é mais fácil colocar a culpa nos outros e não olhar para mim. Muitas vezes a pessoa culpa a própria família, ela é pobre, ela culpa a própria família porque nasceu numa família pobre, numa família desgraçada, numa família infeliz.
Muitas vezes a gente vê hoje alguns filhos falando: devia ter nascido numa família rica, fui nascer numa família pobre. Ou senão, não mandei meus pais me colocar nesse mundo. Olha a rebeldia. E aí, a gente tem que entender que nada é por acaso. A gente vai ter que aprender com aquele ser ali que muitas vezes está sendo ingrato com a gente mesmo, dentro do nosso próprio lar. O que nos ocorre hoje, muitas vezes, tem suas origens no passado de espíritos imortais. Ao retornar às paragens terrenas, nos encontramos sob as dificuldades plantadas no pretérito, com colheita obrigatória no agora. E aqui tem vidas passadas, por que não recordamos? Uma boa reflexão. Então, eu escolhi essa vida que eu estou tendo agora, mas por que eu escolhi? Eu quero saber, eu quero voltar, eu quero fazer regressão, isso, aquilo, outro. Gente, se a gente não consegue conviver com as nossas próprias feridas dessa atual vida, nessa atual encarne que a gente está tendo, a gente se melindra, a gente se magoa, a gente se chateia facilmente. Imagina eu fazer uma regressão e saber que hoje eu convivo com uma pessoa que eu matei no passado, ou que ela me matou no passado. Como que eu iria viver? Se hoje uma pessoa já fala não para mim, eu já fico magoado. Se a pessoa já olha feio para mim, discute comigo, é contrário à minha opinião, eu já fico chateado. Então, como que eu vou saber lidar com vidas passadas? Principalmente advindo de ser simples e ignorante. Então, por isso que a gente não recorda. No desencarne, quando a gente estiver na erraticidade, a gente volta para a nossa individualidade. E aí a gente vai perceber o que a gente acertou, o que a gente errou. Aí eu vou saber se eu vou querer voltar rico ou vou querer voltar pobre na outra encarnação. Se eu vou querer voltar comendo bastante, se eu vou querer voltar comendo menos, ou bebendo menos, ou bebendo demais, ou não bebendo. Mas tudo isso aí vai estar na minha erraticidade após eu desencarnar. Então não forçamos o conhecimento de vidas passadas para achar que a gente está vivendo hoje ao acaso. Não há essa necessidade. E está aqui, tudo plantado. E a colheita está sendo realizada. Se a vida nos oferecer desafios difíceis a enfrentar, encaremo-los como oportunidade de resgate da nossa própria história, como chance de quitar débitos perante a contabilidade divina. Uma frase tão simples, né? Tão simples, mas difícil de lidar com essas situações. Eu não aguento meu filho, eu não aguento minha filha, eu não aguento minha mãe, eu não aguento meu pai, eu não aguento meu sogro, a minha sogra, meu sobrinho, a minha vizinha, aquela pessoa do meu trabalho que vive me atormentando, e não consigo encarar como uma oportunidade de resgate. Sendo que a oportunidade está agora. Então, eu abrevio isso aí, na próxima vida vocês vão voltar a ficar juntos de novo para ver se aprende. Então, as importantes lições que os momentos difíceis trazem. E são os principais momentos difíceis que a gente aprende a lição. No impacto. Crer que nada nos ocorre ao acaso é uma ferramenta de fé para enfrentar dias difíceis e desafiadores. Não há o que temer, sejamos prudentes, cuidadosos, mas sem resvalar em fobias e medos em nosso coração, lugar de onde a fé não deve se ausentar. E lá está lá, fé sem ação não é nada, então corre. Temos que ter fé,
mas também temos que agir. Foi o que o professor lá de Londrina fez. Ensinou que é caridade, agora vamos colocar a caridade em prática. Imagina como a recordação que essas crianças vão ter daqui para frente, de hoje para frente. Tem criança, tenho certeza que tem criança que nunca soube ouvir falar sobre o que é a solidariedade. E a partir desse momento vai começar a ser solidário. Encontros, desencontros, chegadas, despedidas, alegrias e tristeza. Em nossa existência, nada ocorre por acaso. A vida é cheia de encontros, desencontros e reencontros, mas vai de cada pessoa saber usufruir daquilo que almeja a cada momento que lhe vem. Muitas vezes passam pessoas tão boas na nossa vida, mas de forma tão rápida. Quantas vezes já aconteceu isso? A gente conhece uma pessoa, ou até um parente distante, pessoas que se encontram quase no fim da vida, depois de muito tempo. Tem uma história, que passou no momento espírita recentemente, de 2 irmãos que foram separados pelo destino, lá do Nordeste, vieram para o Rio trabalhar, e ficaram acho 40 anos sem ver, 40 ou 30 anos sem se ver. E aí um dos irmãos voltou para a cidade dele, que era Maceió, adoeceu e foi para o hospital. Quando chegou no hospital, estava lá, né, e os médicos estavam conversando tudo. Nossa, não dá para acreditar, não sei o que, mas aí o que aconteceu? Que um que estava num quarto, tinha o mesmo nome de pai e mãe do outro paciente que estava no outro quarto. E aí quando foram ver, os 2 eram irmãos, eram os irmãos que se desencontraram, que não tinha comunicação, não tinha nada, né? Depois de 40 anos, dentro de um hospital, cada um em um quarto. É o acaso isso, gente? Não é. Colocaram os 2 juntos, fizeram uma festa, mas que bacana, né? Então nada é por acaso, gente. As provações e tribulações pelas quais passamos, os sucessos e os insucessos da vida, o país no qual residimos, a religião que professamos, as condições financeiras de que desfrutamos, para tudo há uma explicação. Para tudo há uma explicação. Basta eu querer entender. E hoje eu vejo algumas situações, né, muitas vezes dentro da minha própria vida mesmo, né, que eu falo que tem que estar passando por isso mesmo. E não adianta querer correr, não adianta querer sumir, porque é para eu estar vivendo isso. E muitas vezes eu converso com pessoas que têm problemas bem maiores que o meu, bem mais vastos. E vejo a pessoa de pé, a pessoa erguida ali. Conversando com pessoas, a gente trabalha com clientes, muitas vezes teve situação em que a pessoa perdeu 100 mil reais. Ah, eu perdi 100 mil reais, não sei o que, o outro perdeu 50 mil, trabalhando. Mas está lá de pé, trabalhando de novo, correndo atrás. Olha que coisa interessante. E para tudo isso tem uma explicação, a pessoa tinha que passar por aquilo. A família na qual fomos acolhidos, as amizades que cultivamos, o companheiro ou a companheira que elegemos, os filhos que nos foram confiados, nada disso deve ser atribuído ao acaso. E foi escolha nossa. Existem países ainda que os pais ainda escolhem, né, a noiva para o filho, ou o filho para a noiva, né? Mas a gente ainda está num país que não tem essa necessidade. A gente que faz nós fazemos as nossas escolhas. Ah, mas eu sofro com fulano, eu sofro com cicrano. Quem escolheu? Foi a gente. Sofre há quanto tempo? Ah, 50 anos. Então não sofre, porque você escolheu. E aí acha que é por acaso. Não foi escolha nossa. Olha o livre-arbítrio lá atrás.
a mensagem do livre-arbítrio. Como eu falei, né? Deus, que é a inteligência suprema, sabe que no estágio evolutivo em que se encontra, o homem é incapaz de amar todos os seres humanos como a si mesmo. Por essa razão, ele distribui as pessoas nessas pequenas escolas chamadas lares, para que aprendam o amor ao próximo mais próximo. Nossa primeira escola evolutiva é o nosso lar. Então, atentemo-nos às nossas escolhas. São elas as responsáveis pelos acontecimentos, tanto do passado, quanto pelos do presente e futuros, felizes ou infelizes, comumente atribuídos ao acaso, à sorte, ao azar. E ali estão as direções: razão, emoção. Tem gente que muitas vezes fala: eu sou muito emocional, comigo é assim, falou já a história e depois que eu vejo se eu tenho razão ou não. Tem outros que são muito racionais. A casa está enchendo d'água, o negócio a pessoa está lá pensando, raciocinando para ver se deve ficar, se não deve, se deve viver, se deve morrer. Para tudo tem que ter um equilíbrio, gente. A vida é feita de escolhas, certo ou errado. Cabe a gente escolher. Muito obrigado a todos. E agora vamos para nosso segundo momento.